Esse é o bolo de cenoura de bolo. Vai passando aí para você ver a receita completa desse bolo espetacular e será o melhor bolo de cenoura que você já provou, que você já fez. Gente, esse bolo eu chamo de bolo de cenoura de bolo. Por quê? Porque como eu trabalho profissionalmente, eu sempre tenho bolo, farelos de bolo, né, que sobram. E aí o que eu faço? Eu congelo. Mas se você tem um bolo aí que você comprou e não gostou, você consegue aproveitar. Se você, por um acaso, também sobrou um pedaço de bolo, você já congela para fazer ou não. Ou eu vou explicar como usar só farinha de trigo, tá? Então aqui eu tenho uma assadeira untada com o meu desmoldante que eu ensino no meu curso de bolo no pote, mas pode ser do jeito que você desejar. Meia xícara de óleo, meia xícara de manteiga. Aqui eu tenho 2 xícaras de açúcar, 1,5 de farinha de trigo, meia colher de sopa de fermento, 3 ovos e uma laranja. Claro que jamais poderia faltar os 200 gramas de cenoura, tá, gente? E aí, não tem jeito, a cenoura ela precisa ser pesada, tá? Você pesa lá na balança do próprio supermercado, tá? É uma cenoura média, mas é bom você pesar, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o óleo, vou colocar a manteiga que está derretida, pode ser margarina também. Vou colocar os ovos e as raspas de laranja e bater, tá? Agora, quantas xícaras são de farinha de trigo? São 2,5 xícaras. Como aqui eu tenho uma de farelos de bolo, aqui eu só tenho 1,5 de farinha de trigo, ok? E eu já vou misturar o fermento com a farinha de trigo agora. Uma observação importante é que eu não conheço a xícara da sua casa, então use esses copos, tá? Que tem as medidas em xícara, porque eu tô me baseando neles. Aqui, depois que a gente faz essa vitamina, é o seguinte, vou explicar a receita. Como eu tenho os farelos de bolo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar lá no liquidificador, tá? Mas se não tivesse os farelos de bolo, já estaria pronto essa mistura pra gente partir para a segunda etapa, ok? E aí aqui assim, 2,5 xícaras de farinha de trigo ou 1 xícara de farelos de bolo e 1,5 xícara de farinha de trigo. Observe, ó. Agora eu coloco os farelos aqui e vou bater porque eu os tenho. Se eu não tivesse, já estaria pronto para misturar com açúcar. Aqui eu tenho 1,5 xícaras de açúcar peneirado, tá? Eu tô usando açúcar cristal mesmo, você usa o açúcar que você tem aí. E vou colocar a vitamina, que essa daqui está com os farelos de bolo, lembra? Porque eu tinha. Se você não tiver, tudo bem, já não precisa colocar, tá? Agora aqui é só mexer bem. E depois que a gente mexer muito bem, nós vamos acrescentar 1,5 xícara de farinha de trigo, que já está com meia colher de sopa de fermento misturado. Agora, se eu não tivesse os farelos de bolo, seriam 2,5 xícaras de farinha de trigo que você iria misturar aqui. Tudo bem? Beleza? Essa técnica é mais pra gente aproveitar mesmo os farelos de bolo, tá bom? Agora, eu vou levar no forno a 180 graus por aproximadamente 35, 45 minutos, tá bom? Vamos lá. Bem, gente, agora vamos fazer a calda. Eu tô usando aqui, ó, meia xícara desse chocolate aqui, Cical Seleção, que é divino. Se você não conhece, busca ele, você vai amar. Mas se você não tiver, é o que você tem, tá bom? Aí eu vou precisar de 1,5 xícaras de leite. Aqui só tem uma, eu vou completar, claro, que com mais meia depois, tá? E meia xícara desse chocolate em pó, também da Cical, que é maravilhoso. Se você não conhece,
vai em busca, porque tem em todas as lojas do Brasil. O que eu vou fazer agora? Levar isso tudo para uma panelinha, ir no fogo e mexer. De vez em quando, não precisa mexer toda hora, tá? Mas você vai lá, mexe, pelo menos até o chocolate derreter. Aí você vai lá, mexe, tá bom? Não é brigadeiro, mas vai mexendo lá de vez em quando. Esqueci de falar que vai meia xícara de açúcar também, tá? Então não esquece de colocar o açúcar, tá bom? Agora é só ir mexendo. Então, gente, não vai esquecer do açúcar, hein? Depois que começa a ferver assim, a gente baixa o fogo. E olha quem tá aqui, o nosso bolo de cenoura que já está pronto para receber a cobertura, tá? E o que eu faço? Eu baixo o fogo, continuo mexendo assim de vez em quando e deixo engrossar até no ponto que eu quero, tá? Eu vou deixar aqui mais um pouquinho, então de vez em quando eu venho aqui e dou uma mexida. Aí eu paro um pouquinho, vou lá, dou uma mexida e vou olhando se eu quero mais grossa, se eu quero mais fina, tá? Esse ponto depende do que você gosta agora, tá bom?